Muitas vezes, nessa hora, e não tem problema nenhum ser assim, o pai ajuda muito. Então, se tiver num momento que é final de semana, por exemplo, porque por mais que a gente tenha autoridade enquanto mãe, a voz masculina é muito amedrontadora. Demais. Se o meu marido fala grosso, até eu fico com medo. Então, para a criança, dá muito mais medo um homem falar não do que a gente fala não. Até porque a gente, em geral, fica muito mais com os nossos filhos. E eles estão muito mais acostumados. E a gente é muito mais doce do que um homem, por exemplo. Então, é até bom um homem não ser essa pessoa que fica toda hora falando com a criança. Deixa que a mãe fale. O papel do homem, muitas vezes... eu não tô tirando a responsabilidade dos pais de educarem seus filhos. Eles têm muita responsabilidade. Só que quando eles são pequenos, esse trato é contínuo, até porque a gente precisa fazer muitas vezes, ele é muito... pela própria afetividade, pelo próprio relacionamento que a mãe tem com a criança, ele é muito materno. Entende? Então, obviamente que o seu marido pode te ajudar em fazer várias coisas, mas é melhor que esse trato diário seja um trato diário materno mesmo. E na hora que o bicho pega, você não precisa falar, eu vou lá falar com seu pai. Mas o pai tem que estar atento e tem que ser, ele tem que sustentar a autoridade materna. Então, muitas vezes o meu marido faz isso com as crianças, muitas vezes. Um pai não pode permitir que os seus filhos ou filhas falem de maneira ruim com a mãe, principalmente se ele estiver presente. Ele não pode permitir que isso aconteça, porque ele está passando a autoridade paterna, que é uma autoridade mais de peso, pelo simples fato das coisas estarem dispostas assim, pelo homem ser homem, ele passa essa autoridade para a mãe. E as crianças, elas prestam atenção nisso. Eu não posso realmente passar daqui. Eu não posso falar dessa maneira com a minha mãe. O meu pai vai entrar. O meu pai não permite. Então, os dois têm que jogar esse jogo. Pai e mãe, sabe? Jogar esse jogo no sentido de que um precisa firmar a autoridade do outro. O pai precisa estar firmando essa autoridade materna. Entende? Então, muitas vezes, na hora que a criança está fazendo birra e a mãe tá ali e fala, filho, para, e o pai tá do lado, essa é a hora dele entrar. A sua mãe já falou. Parou. E, em geral, isso ajuda muito. Ele não tá tirando a minha autoridade. Eu tô com autoridade. Só que ele tá reforçando a minha autoridade e tá ajudando que meu filho entenda que, naquele momento, aquilo deve ser feito. Entende? Então, se pelo contrário, se ele falar assim, não, deixa quieto, deixa ele chorando, ou deixa ele comer o que ele quiser, isso só atrapalha na autoridade materna e paterna. Muitas vezes o pai é mais permissivo com as crianças. A gente tem uma coisa aí. O que acontece? Nós mães, e principalmente por uma característica feminina, a gente é muito preocupada com a educação dos nossos filhos. Isso é uma característica feminina, não que os pais não se preocupem, mas a gente se preocupa com a educação em pormenores, sabe? Os homens, em geral, olham para a educação com um olhar um pouco mais amplo e mais de longo prazo. Então, muitas vezes eles não conseguem fazer o link entre as coisas pequenas que a gente está preocupada tem relação com essa coisa a longo prazo. Então, por isso, a maternidade e a paternidade, elas se complementam. Então, muitas vezes a gente está muito grudado em picuinhas e eles precisam ter um olhar mais macro para nos ajudar. E também acontece muitas vezes o contrário. Eles têm um olhar tão macro que eles não conseguem ver que essas coisas pequenas que a gente faz têm uma repercussão no futuro. Entende? Então, o papel materno, muitas vezes, é manter essa rotina, essa coisa mais
menorzinha, essa coisa que a gente precisa fazer. Menorzinha não no sentido de que pouco importante, mas no sentido de que a gente precisa fazer diariamente, a gente fica ali. Então, normalmente, as mães são mais preocupadas com a questão das telas e tal. Então, à medida que a gente vai fazendo, o negócio vai funcionando, a gente consegue mostrar para o marido que esse é o melhor caminho. E aí, eles começam a ver o resultado nas crianças e começam a falar, caramba, poxa vida, como são crianças agradáveis. E aí, eles começam a levar muito em consideração as nossas decisões e as coisas que a gente faz. Então, é um processo demorado. Essa conversa entre marido e mulher constante em relação à educação das crianças ajuda tanto um quanto o outro. Um para ter um olhar mais micro e outro para ter um olhar mais macro. Tá bom? Então, esse balanço é muito importante. A gente, muitas vezes, enquanto mulher, a gente fica muito nervosa dos maridos não estarem nos ajudando, nos apoiando nessas questões pequenas, de colocar para dormir, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso não é... Me entendam, por favor, eu não tô tendo um olhar machista da coisa. É que isso é propriamente feminino, no sentido de que a gente faz aquilo com muito mais sentido do que os homens. E é importante que os homens estejam um pouco com esse olhar macro para a coisa, para nos ajudar a não se importar tanto com coisas que não são realmente importantes. Porque a gente fica tanto no dia a dia que a gente se enrola. E a gente começa a achar que coisas que não são tão importantes assim, na verdade, têm uma extrema importância. Entende? Então, o olhar masculino, o olhar do pai, que vem muitas vezes no final de semana ou no final do dia para aquela situação, é um olhar que muitas vezes nos ajuda. Só que quando a gente está no processo, a gente fica achando que ele está menosprezando ou não está ligando tanto assim para as coisas que a gente considera importantes. Então, muitas vezes, as discussões de marido e mulher acontecem um pouco por isso. Mas... eu vou dizer por experiência própria que já estou indo para o 7º filho. Muitas coisas que a gente acha que são imprescindíveis e muito importantes, não são tanto. Não são tanto e dá pra gente relevar. Só que isso, algumas coisas eu consigo falar pra vocês, outras coisas só experiência mesmo. Então, aquela coisa que eu falei lá nas primeiras aulas em relação à benevolência, em relação a gente escutar, em relação a gente ter respeito ao outro, isso ajuda muito, tá? A gente não pode rotular nosso marido já como não se interessando, como não estando nem aí. E sempre levando em consideração o seguinte, o que eu já falei isso para vocês. Quando a gente tá muito longe da rotina dos nossos filhos, a gente mesmo, mulher, está muito longe da rotina, para a gente entrar na rotina é muito difícil. E a gente mesmo acaba tirando os nossos filhos da rotina. Por exemplo, colocando eles para dormir à noite no nosso quarto, porque a gente quer, de alguma maneira, estar com eles. Então, isso é uma coisa que acontece muito com os pais. Porque, às vezes, os pais chegam mais tarde do que as mães, porque as mães tentam trabalhar meio período ou tentam trabalhar menos dias na semana. Então, na hora que ele chega, é muito difícil para ele entrar na rotina junto com você. É muito difícil. Por experiência, eu já tive essa experiência várias vezes. Se eu estiver fora de casa, eu sei exatamente a rotina dos meus filhos, mas na hora que eu tô entrando... até que eu consiga me achar direito naquilo tudo e eu consiga voltar e fazer exatamente o que eu preciso, é mais difícil para mim. Então, isso também acontece com os homens. Então, a gente precisa ter um pouco mais de assim, compreensão nesse sentido, porque não é que eles não liguem. Muitas vezes, e eles ainda têm uma menor... habilidade, inclusive, nesse ponto. Então, às vezes, a gente precisa falar mais concretamente. Olha, eu preciso que você escove o dente do fulano. Não fique esperando que ele entre na rotina com você, entendeu?